Após defender ditadura terrorista de Nicolás Maduro, governo brasileiro sai em defesa de terrorista internacional do Hamas. A situação para o Brasil e para o brasileiro está ficando cada vez mais complicada. A gente vai saber mais dessas notícias depois que você se inscrever no canal, ativar suas notificações e já deixar sua curtida. Beleza, galera? Meu nome é Stefano Herrera, vocês podem me chamar de Teté, assim como meus amigos. E esse é o canal que a gente vai acabar com a hipocrisia que a gente vive hoje. Vocês, através das curtidas, me ajudam a alcançar mais gente. Eu vou falar algumas verdades aqui, doa quem doer, e é isso aí. O Lula, aparentemente, o padrinho, o Godfather do terrorismo internacional, após defender e validar a ditadura sanguinária de Nicolás Maduro, também saiu em defesa do terrorista internacional líder do Irã. Beleza? Eu vou começar a soltar para vocês aqui a defesa do Lula. A gente vai comentar um pouco sobre isso e logo após a gente vai para a segunda questão ali, relacionada a Irã, Israel e essa questão da guerra no Oriente Médio. Beleza, galera? Vou soltar aqui para vocês um trechinho da fala do presidente cachaceiro vagabundo, patrocinador de terrorismo. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concordam, e o governo tem o direito de provar que está certo. E uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresentar a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? É assim, ó. Eles controlam tudo. Eles controlam os fiscais, eles controlam os ministérios, eles controlam cada etapa do sistema burocrático. Beleza? E se você tem alguma dúvida contra isso, é só você participar do sistema burocrático que eles mesmos controlam. E se você reclamar fora do sistema burocrático que eles controlam, que você nunca vai ter a vitória, você é um terrorista, uma pessoa que atenta contra a ordem constitucional e, entre outras coisas, merece 30 anos de cadeia por simplesmente não aceitar a pataquada, a patifaria, a fraude, a mentira que eles impõem sobre a sociedade. Pessoal, tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, muito claro, que este sujeito aqui, que Luiz Inácio Lula da Silva, é um patrocinador de ditaduras e terrorismo ao redor do globo, beleza? Esse cara patrocinou a Venezuela no período de ditadura, ele patrocinou a Nicarágua, ele patrocinou várias nações africanas que também têm ditadura, beleza? Ele patrocinou Cuba, tudo isso com dinheiro do brasileiro e do BNDES. Ele enviou 6 milhões de reais para o Hamas em 2006. Então, o Lula é um amante de sistemas totalitários, ele é um idealizador de sistemas ditatoriais, beleza? Que não agiu sozinho, e no Brasil ele só não implementou tudo que ele quis implementar porque o Brasil tem interesses absurdos internacionais. Muitas pessoas têm interesse no território nacional por causa da quantidade de riqueza que tem no Brasil. É só o brasileiro que não entende que a nossa nação é a nação mais rica da Terra. É só o brasileiro que não entende o potencial que o brasileiro e o Brasil têm. Beleza? Então é por isso que esse sujeito não conseguiu implementar ainda tudo que ele queria, porque existem outras forças aqui dentro brigando pelo poder. Mas em países menores, aos quais ele, com dinheiro brasileiro, patrocinou muitas das atividades socialistas, tá? Isso é comprovado, não tô tirando da minha cabeça. Vocês que, porra, tem um mínimo de QI, é só ir pesquisar a história, eu não vou ficar aqui tirando livro, notícia, etc. O que eu estou falando eu posso provar, beleza? Qualquer um que vai estudar notícias e história do período de 2000 até 2010 vai comprovar o que eu tô falando, beleza? Então esse cara aqui, ele é sim um ditador sanguinário no coração dele. A questão é que no Brasil tem tantos interesses que ele tem que ficar se ensaboando, porque aqui ele não conseguiu dominar todas as instâncias de poder, beleza? Justamente por causa do interesse internacional. Agora, a questão
é a postura de um presidente, né? Nós estamos alinhados nesse momento a todas as ditaduras totalitárias da Terra. A gente está alinhado à China, a gente está alinhado à Coreia do Norte, a gente está alinhado ao Irã, a gente está alinhado à Rússia. E então, assim, ó, é muito complicado a partir desse momento achar que esse sujeito aqui ele fala sério quando ele diz sobre democracia. Num vídeo para trás, aqui no vídeo anterior a esse, você vai ver que eu deixei claro para vocês a diferença de democracia e de república. Um vídeo antes desse ainda, eu deixei claro para vocês a diferença entre liberdade e livre domínio. Então eu sugiro que vocês que não entenderem o que eu estou falando aqui, voltem nos vídeos anteriores para poder pegar esse conhecimento. Beleza, galera? Porque é de fundamental importância que vocês entendam certos conceitos para que vocês consigam entender a profundidade do arranjo social que a gente vive, tá? Então, vamos lá. Nada que sai da boca desse sujeito aqui nunca foi para beneficiar o povo, nunca foi para beneficiar a democracia, nunca, nunca. Esse sujeito, ele é socialista, ele é um comunista, ele é um agente do comunismo, desde o começo, desde o princípio da carreira, beleza? Ele agiu exatamente dentro do conceito de subversão de Yuri Bezmenov. A gente foi desmoralizado durante o período que eles ficaram no poder, eles aparelharam institucionalmente todas as instâncias do Estado, com burocratas malditos, seguidores de positivismo, beleza? Para que eles se perpetuassem no poder. Essa se chama a ditadura branda, beleza? Então a gente já está sobre um regime ditatorial e vai ser muito difícil. E o curioso do Brasil é que a gente não percebe justamente porque o Lula, diferentemente de outros líderes, é muito hábil, muitíssimo hábil em disfarçar essa imposição burocrática. Beleza, galera? Então, assim, ó, eles não precisam dominar todo o sistema, eles precisam dominar a cabeça que vai decidir, a cabeça das corporações, entende? Da corporação que eu digo, leia-se Brasil CNPJ. Se você não sabe do que eu tô falando, um dia mais pra frente eu explico, então é uma questão muito profunda. Mas eles precisam apenas dominar a cabeça do estatuto, beleza? Não sei se todo mundo vai conseguir compreender o que eu estou querendo dizer aqui, eu estou me esforçando. Tem certas coisas, galera, que a essa altura do campeonato eu não posso mais falar abertamente, beleza? Não posso mais falar abertamente porque certos conhecimentos que eu detenho no momento e que no momento em que eu lançar aqui para vocês, vocês vão entender o jogo e eles não vão permitir que esse conhecimento se perpetue, né? Então eu tenho que ir aqui com muito cuidado com as palavras que eu estou dizendo e com os conceitos que eu estou passando para vocês, tá? Mas a questão é que ele nunca vai dizer que na Venezuela tem uma ditadura, nunca. Isso não vai sair da boca do Lula, nem da boca de quem é aliado dele. O PT deu os parabéns pro Maduro porque é exatamente a linha que o PT segue. Vocês têm que acordar para essa realidade, beleza? O PT não é um partido democrático, o PT é um partido hegemônico com um objetivo de poder doutrinário, subversivo, beleza? Para implementar o comunismo no Brasil. Inclusive, tem vídeos no meu Instagram do Lula admitindo o objetivo deles e dizendo que o plano demoraria 30, 40, 50 anos para se concluir. Então nada do que eu tô falando aqui saiu de dentro da minha cachola, beleza? Eu tenho como provar cada coisa que eu tô falando aqui, tá? Então não vou rodar vídeos da Venezuela, vocês estão acompanhando aí em outros canais e tudo mais. O que eu vim falar é especificamente da fala do Lula. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo na Venezuela, todo mundo tá vendo que só países totalitários apoiaram Maduro e o Lula é um totalitário. Beleza? O Lula é um comunista soviético totalitário, tá? Isso não é uma questão de achismo, beleza? É uma questão de comprovação por fatos de atitudes, tá? Então, tendo dito isso, agora a gente vai para a segunda parte da notícia.
Se vocês não sabem, o PT tem uma ligação estrita com um grupo terrorista chamado Hamas, tá? Essa ligação é tão estreita, que eles doaram muito dinheiro para o Hamas na campanha Lula 1, ok? Então, muito da atividade que se encontrava, né, em território palestino tem a ver com esse sujeito aqui, tá? E aí, eu vou provar para vocês o que eu tô falando. Assassinato do chefe do escritório político do Hamas no Teherã. O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório do Hamas. Aí vai lá, o Brasil repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas, e reafirma que atos de violência sob qualquer motivação não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio. Sim, mas e o Maduro? Mas e o Maduro? Essa carta aqui não vale, essa carta de repúdio não vale para as atitudes do Maduro? Não vale para o povo venezuelano que votou, que ficou na fila, que tomou aperto de miliciano do governo para poder ir lá exercer o seu direito constitucional a voto? Não vale. O governo brasileiro não repudia as ações autoritárias, maquiavélicas, violentas, sanguinárias de Nicolás Maduro, mas incrivelmente repudia as ações contra um indivíduo que é notadamente um terrorista internacional conhecido, de um grupo que pratica atos abomináveis, assassinar de crianças, estupro de mulheres, por causa de que as mulheres não podem estudar, porque as mulheres não podem exibir a sua forma física em público. Se você for homossexual, você vai morrer na pedrada e na paulada, beleza? Então não dá para entender essa miscelânea ideológica que a esquerda promove. Na verdade, dá para entender, porque o que acontece? Se as pessoas que estão envolvidas nesses grupos, elas engolem esse tipo de contradição, isso quer dizer que elas já estão no ponto ideal da subversão comunista. Elas já foram desmoralizadas. Elas já não têm mais contato com a realidade sob o viés moral de certo e errado. Eles já relativizaram tudo, que é exatamente o que o Lula vem fazendo aqui. E toda vez que ele relativiza uma coisa nesse sentido, é justamente para testar a base dele, para ver se eles são patos doutrinados, beleza? Para ver se o QI deles já foi derretido ao ponto deles não conseguirem mais raciocinar logicamente e ver que, porra, como é que para uma figura sanguinária internacional os caras vêm falar de cartas das Nações Unidas e respeito à soberania nacional, e para o Maduro ele vai falar que não vê absolutamente nada de errado, que é um processo normal e etc, etc. É óbvio para qualquer um que isso aqui é no mínimo hipocrisia. Mas, na verdade, não é hipocrisia somente dita, né? É um modus operandi maquiavélico para não só desmoralizar as pessoas, não só gerar relativização, mas jogar nas duas pontas. Criar esse viés de nós contra eles, entendem o que eu estou dizendo? Então, é isso que acontece, tá? Enquanto vocês estão aí falando de abertura das Olimpíadas e etc, etc, que é óbvio que foi um ritual satânico em oferenda aos deuses, a Olimpíada é uma festa pagã e oferenda aos deuses, beleza? Enquanto vocês estão aí discutindo se é ou se não é ofensa à Igreja Católica, se é ofensa à fé cristã, o mundo tá pegando fogo, tá? Se você não sabe do que eu tô dizendo, foi isso aqui, ó. Os caras fizeram um ataque aéreo onde tava... Onde tava lá o líder do Hamas, né? Os caras fizeram um ataque aéreo, destruíram a porra toda. É óbvio que teve baixa civil, não precisa nem ser, né? É óbvio que teve baixa civil, mas os caras não querem saber, eles querem saber de concluir com o projeto de poder deles. E isso aqui eu não tô falando só de quem fez o ataque aéreo, beleza? Eu tô falando de todas as corporações mundiais, leia-se Estado-nação. Para quem não sabe, todo mundo que é signatário da ONU é uma corporação, beleza? Isso aqui é uma guerra de corporações. É por isso que matar civil não dá em nada,
tá? Então, eu vou explicar para vocês isso de forma muito profunda mais para frente. Eu só não posso botar esse conteúdo para fora ainda nesse momento, beleza? Mas tá aí, esse sujeito aqui foi morto nesse ataque aéreo. E aqui o pessoal tá em choque, porque qual é o negócio? Os Estados Unidos e a Força Aérea Britânica estão deslocando tropas para a costa do Oriente Médio, beleza? Para fazer suporte ali às ações do Israel, porque eles sabem que o bicho vai pegar. Eu acredito que não vai ficar barata a morte desse cara, tá? Então, enquanto tá rolando Olimpíadas aí, tá todo mundo, e não sei o que e tal, o bicho tá pegando de verdade. Quando acabarem as Olimpíadas, vocês vão ver a quantidade de rebeliões e surtos e outras coisas que estão acontecendo aí ao redor do país, do mundo e não tá sendo noticiado, beleza? Eu quero fechar esse bloco aqui, se vocês duvidam do que eu falei aqui sobre Lula, Hamas e etc, tá aqui, ó. Geraldo Alckmin sentado do lado do cara na posse lá do presidente do Irã, beleza? Então tá aqui, vou trazer essa notícia aqui, a gente vai assistir junto, tá? Mas tá aqui o Alckmin sentado, os caras ali, Ayatollah, pau, caralho, um bando de terrorista. Geraldo Alckmin ficou próximo ao líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, durante a posse do novo presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, na última terça-feira, 30 de julho. O vice representou o governo brasileiro durante a solenidade e ficou sentado na mesma fileira em que estava Haniyeh. Apenas 3 cadeiras separaram os dois. Alckmin e o chefe do Hamas, no entanto, não conversaram. Haniyeh morreu em Teherã após participar da cerimônia de posse. A Guarda Revolucionária do Irã e o Hamas atribuíram o assassinato ao governo de Israel e prometeram vingança. O Itamaraty não se posicionou sobre a morte de Haniyeh. Já se posicionou, né? O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços permanece no Irã nessa quarta-feira, dia 31. Indústria do Desenvolvimento, Comércio e Serviços. Qual é o tipo de comércio que a gente está estabelecendo com o Irã? Qual é o tipo de serviços que a gente está estabelecendo com o Irã? Por que que essa figura estratégica estava lá na posse, né, do presidente do Irã? Então, se perguntem essas coisas, tá? Se perguntem essas coisas, quais são as relações comerciais que a gente tem, o que que a gente está realmente fazendo junto com essa galera, tá? E uma outra coisa, eu vou deixar de ressalva aqui para o futuro, tá? Caso eu venha a ter problema por causa desse vídeo, eu quero dizer uma coisa e que fique declarado aí publicamente, beleza? Eu nunca escolhi o status político civil brasileiro, ok? Eu sou um natural brasileiro, nunca escolhi o status civil político brasileiro porque me foi imposto por Constituição Federal. Isso, para todos os efeitos, que fique declarado internacionalmente, é ilegal, ok? Todos os brasileiros estão submetidos a esse regime. Então, para efeitos internacionais, eu não sou um cidadão civil de status político, ok? Eu fui obrigado pelo governo brasileiro a me filiar. Tendo dito isso, para vocês que não entendem o porquê eu falei isso, né? Eu vou explicar num outro vídeo, mas que esteja registrado e salvo aqui publicamente, caso algum dia eu venha a ter problema por causa de expressar a minha opinião, que esteja valendo sobre a minha pessoa os direitos internacionais, ok? Eu não sou um civil, eu sou um nacional brasileiro, tá? Existe uma grandiosa diferença internacionalmente sobre ser um civil e sobre ser um nacional, beleza? E tendo dito isso, eu acho que eu consigo me resguardar futuramente das coisas que eu vou falar aqui nos próximos vídeos, tá? Então tá aí, mais uma notícia aterradora para vocês. O governo brasileiro não só apoia o governo Maduro, mas ele também apoia outras ditaduras aí ao redor do globo, tá? Esse cara aqui, ó, é um grande padrinho internacional do terrorismo, ok? Então tá aí, tá dito isso publicamente.
que a gente não se engane, tá? O processo pelo qual o Brasil vai passar daqui para frente é um processo de tomada de poder, é um processo de perseguição política da oposição, entre outras coisas, tá? Entre outras coisas. Se o Maduro conseguir estabilizar o país dele, se preparem. Eu fiz uma leitura no vídeo passado sobre o Maduro, o Brasil, a guerra de Esequibo, entre outras coisas, beleza? Sugiro que vocês voltem no vídeo anterior. Ela vai acabar afetando o Brasil se o Maduro conseguir estabelecer uma ordem contra o povo da Venezuela. Beleza, galera? Tá aí, mais tarde eu volto com mais notícias para vocês. E é isso aí, um beijão no coração. Quero agradecer a sua inscrição, quero agradecer a sua curtida, quero agradecer a sua ativação da notificação, beleza? Muito obrigado e um beijo do coração.